Ok, estamos novamente, aqui ao vivo, nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Todas as quintas-feiras, às 19h30, mais ou menos, a gente tem separado esse tempo para estudar o Velho Testamento. Nós estamos aqui caminhando, já por um bom tempo e procurando ler as Escrituras e procurando lições e procurando entender cada vez melhor a revelação de Deus para nós. E durante essas semanas nós estamos dedicando um tempo especial para o livro de 1 Samuel, e hoje então a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Como a gente já tinha comentado em outro momento aqui, nada pode substituir a nossa própria leitura da Bíblia. Eu gostaria de sugerir, vocês que estão nos acompanhando aqui possam vocês mesmos lerem o texto bíblico, que vocês possam ler as Escrituras, possam cada vez mais anotar e buscar compreender aquilo que Deus revelou na sua palavra. Boa noite, Ana. Boa noite, a todos que estão chegando, para nós estarmos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Nós já vamos orar e vamos pedir que Deus esteja nos dirigindo e nos abençoando nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós podemos dedicar a Ti. Obrigado por Tua palavra. E nós queremos, ó Deus, suplicar que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir. Ao estarmos lendo, Senhor, a Tua palavra, que o mesmo Espírito que inspirou esta Tua revelação também venha tocar os nossos corações, venha mover as nossas mentes, que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais para sermos instrumentos em Tuas mãos. Nós suplicamos, Senhor, que Tu nos fortaleças a fé e que, ó Deus, possamos através disso, Senhor, ser melhor capacitados, ó Deus, para que a Tua obra também seja realizada em nossas vidas. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que ainda vão nos acompanhar. Tu conheces cada vida, cada coração, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, especialmente nesses dias, que o Senhor esteja manifestando a Tua graça, a Tua presença na vida de cada um. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu gostaria já de ir para 1 Samuel capítulo 13. A gente esteve vendo toda essa parte introdutória do ministério do profeta Samuel e a maneira como ele fez essa transição do tempo dos juízes para o início da monarquia, a maneira como o povo clamou a Deus para que o Israel tivesse um rei. E ao mesmo tempo a escolha de Deus foi muito mais para ouvindo as expectativas do povo, mas infelizmente Saul, que foi escolhido, na verdade ele não agradou a Deus, E a gente tem já meditado então na vida deste rei, que de acordo com as aparências humanas, as expectativas humanas, possivelmente seria um grande rei em Israel. Mas a gente começa a observar na vida dele, no comportamento, nas decisões, alguns problemas seríssimos, que vão desencadear depois o processo para que o rei Saul deixe de reinar e Davi então assuma o trono. E o que nós vemos, especialmente em Samuel, é que Samuel não queria que fosse constituído um rei, pelo menos os termos que o povo queria. Mas depois a gente observa que ele tinha um cuidado especial pela vida de Saul, mas também ele se entristecia profundamente por ver a maneira como Saul estava se comportando. Coisa que nós precisamos lembrar desde o início, que essas narrativas bíblicas, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 15, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que está aqui registrado traz lições preciosas para as nossas vidas. Nós precisamos lembrar que toda a revelação de Deus no Velho Testamento foi dada dentro daquele plano mais amplo da redenção, que desde o início, com Adão e Eva, Deus prometeu um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Depois Deus prometeu para Abraão uma descendência que vai abençoar todas as nações. E mais na frente nós vamos ver que Deus vai fazer uma aliança com Davi, prometendo esse reinado sobre as nações. Então, o que nós vemos no Velho Testamento não é simplesmente a história de uma tribo antiga lá do Oriente Médio que estava com seus conflitos, com os vizinhos e coisas assim, mas nós vemos no meio de tudo isso o desenrolar do plano de Deus para trazer a redenção, a salvação através do Messias prometido.
É por isso que eu creio que há um sentido que nós podemos dizer que a história bíblica é uma história sagrada. Ela é diferente de qualquer outra historiografia que as pessoas possam tentar aplicar aos eventos do mundo antigo. Porque, inclusive, o que nós vemos não é a descrição detalhada de tudo o que aconteceu, mas alguns eventos chaves, né, que de alguma forma ensinavam o povo de Deus a compreender quem eles eram e quem era o seu Deus, o Deus de Israel. Então, por isso que nós precisamos estar atentos. É uma questão fundamental quando nós lemos as narrativas, as histórias bíblicas. Nós precisamos lembrar que é Deus o centro da história. Então, e a gente observa que é exatamente isso que acontece do começo ao fim. Deus é o centro da história. É Ele que está fazendo muitas vezes através de pessoas que estão longe de ser perfeitas, para não falar de outra forma. E ainda assim, Deus está cumprindo o seu propósito. Ok, então em 1 Samuel, queria incentivar, né, então vocês a abrirem as suas Bíblias aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, e nós temos aqui, não é, logo no início, um ano reinara Saul em Israel. Nós temos até uma questão aqui em relação a essa questão de data. Muitas pessoas entendem, né, que a gente não tem exatamente a informação aqui a respeito dessa questão. Quanto tempo realmente Saul já tinha reinado? Esse número aqui varia de manuscrito para manuscrito. Então, por isso que esse é um texto que às vezes as pessoas perguntam, né, como é que a gente pode relacionar a história de Saul, né? Mas que a gente pode fazer uma leitura normal é o seguinte: logo no início do seu reinado, Saul começou a construir o seu exército e na verdade fez uma espécie de seleção, né? E o restante ele mandou embora. Foi quase como se fosse uma seleção, realmente convocou todo mundo e depois selecionou um número de homens, né, para estar com ele, não é? Nós temos aqui a menção de Jonatas, filho de Saul. Isso dá a entender, né, de que realmente o tempo já havia passado, né? E Jonatas era, nós podemos dizer assim, o oposto do pai, não é? Porque Jonatas era um homem de fé, era um homem corajoso e diferente, né, de Saul. E o que nós vemos aqui é que Jonatas, então, ele conseguiu derrotar uma guarnição de filisteus. Nós precisamos lembrar que naquela época, você lembra no período de Juízes, né, que haviam as diversas tribos espalhadas por toda a região, e o fato é que havia aquelas nações que estavam o tempo todo oprimindo, e nós temos os filisteus, né, que aqui no litoral, entrando em direção, por exemplo, às terras ali do Rio Jordão, eles oprimiram muito a Israel, não é? E por isso, então, os filisteus acabam sendo os arqui-inimigos de Israel durante um bom tempo, não é? E o fato é que os filisteus, então, vendo que Israel estava se mobilizando, eles também se mobilizaram, e o fato é que os homens de Israel se acovardaram, né? Eles disseram assim: a gente não tem condições. Eles estavam cheios de medo, e eles começaram a se esconder pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas. Você consegue imaginar o que é isso? Um exército que tinha a responsabilidade de proteger a nação, mas esses homens que haviam sido convocados, eles se espalharam, por assim dizer, né, com baratas, né, se escondendo por todos os cantos, né, quando viram a presença do exército dos filisteus, não é? E o fato então é que Saul, ele tinha um povo, né, que ficou, né, com Saul, mas todos eles estavam com muito medo, né? E o fato é que Deus havia dado a Saul uma direção. Saul, você não vai para a guerra. Samuel disse para Saul: você não vai para a guerra antes que eu venha. E Samuel havia dado um prazo de 7 dias. E você pode imaginar, né, durante o povo todo acampado ali, e depois o tempo foi passando, e eles viram a ameaça dos filisteus, eles ficaram com medo, e Saul, então, quando viu o povo, os soldados já se escondendo e se afastando e tudo mais, ele decidiu chamar os sacerdotes que estavam com ele, oferecer ali o sacrifício, porque ele queria a benevolência do Senhor, ele queria a bênção de Deus. Só que Deus havia dito, né, de que ele, através de Samuel, o profeta, que ele deveria esperar, não é? E por isso, quando Samuel chega para Saul, né, e o povo lá estava se espalhando e tudo mais, e Saul disse: eu fui forçado pelas circunstâncias, eu ofereci
holocaustos. E aqui Samuel ficou profundamente triste. Samuel disse: procedeste neciamente, tolamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Quer dizer, Deus havia dado oportunidade a Saul para que ele pudesse ser confirmado, para que ele tivesse um reinado próspero, e quando diz aqui para sempre, né, durante toda a sua vida. Mas agora Samuel diz: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui está a questão básica, fundamental em relação a Saul. Saul não obedeceu a Deus. Um pouco mais à frente, isso vai ficar mais claro ainda. Saul não obedeceu a Deus. E o povo que estava com ele agora eram uns 600 homens. Né? Então, o povo, os soldados de Israel estavam muito fragilizados. Interessante que aqui no final do capítulo 13, nós temos essa referência a uma situação muito complicada. É que os filisteus tinham as ferramentas para afiar todas as coisas, né? As foices, a enxada, o arado, a relha e tudo mais. Em outras palavras, eles estavam dependentes, Israel estava dependente dos filisteus, tinha que pagar. Então, quando eles tinham colheitas e tudo mais, eles tinham que pagar um dinheiro para poder afiar as suas ferramentas. Não é? E é por isso que no dia em que haveria o confronto, pouquíssimas pessoas, na verdade, tinham espadas para guerrear. Você pode imaginar o que é isso? Então, como é que você vai para a guerra? Possivelmente com pedaços de pau, de pedra, de fundas, nós não sabemos ao certo, né? Então, o povo estava fragilizado, porque eles estavam dizendo: a gente não tem nem armas, como é que a gente vai enfrentar os filisteus, né? Então, entrando no capítulo 14, não é? E aqui nós vemos o contraste, não é? de Saul e Jonatas. Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber seu pai. Possivelmente Saul iria dizer para ele: olha, você não vai, isso é muito perigoso, como é que você vai sozinho, só com seu escudeiro, lá para a guarnição dos filisteus? Guarnição possivelmente não era o acampamento todo do exército, mas uma parte de soldados que estavam ali. Então nós temos aqui essa descrição, né, que Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron, e o povo que estava com ele eram 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Ecabô, filho de Finés, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. A questão da estola sacerdotal é interessante, porque ali era uma espécie de símbolo da presença e da proteção e do cuidado de Deus no momento de guerra. Não é? E Jonas foi. Não é? E Jonas então entrou ali pelos desfiladeiros, não é? E ele chegou a um lugar muito íngreme. Não é? Então você pode imaginar uma espécie assim de montanha, e do outro lado estavam os filisteus, e eles chegaram a um certo momento que conseguiram observar os soldados, não é? E eles fizeram uma prova, não é? Se os soldados dizem: fiquem aí que nós vamos, então eles não deveriam atacar. Mas se eles dissessem: venham, então eles iriam atacar. Não é? E os soldados disseram: venham. E Jonatas então foi guerreando, não é? Derrubando soldados, e atrás dele o escudeiro ia matando esses soldados, né? Pelo menos 20 homens foram mortos. Não é? Isso parece um número pequeno, mas o fato é que isso trouxe uma confusão muito grande ali no acampamento. Né? E então Jonatas, no meio dessa situação, né, o que nós vemos aqui? Houve grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. E essa é uma declaração interessante. Né? Então, isso é um pouco parecido com aquilo que vai acontecer depois com Davi, né? Enfrentando o gigante Golias. Nós vemos aqui Jonas sozinho com seu escudeiro, né? E só por causa da sua iniciativa houve esse pavor e esse pânico no meio dos soldados. Mas não somente isso, porque Deus mesmo agiu fazendo a terra tremer.
E todo mundo ficou apavorado com aquilo que estava acontecendo. Isso nos faz lembrar, não é, de que por diversas vezes na história de Israel é Deus quem dá a vitória a Israel. O Senhor pela gerar por vós e vós vos calareis. O exemplo e a coragem de Jonas é impressionante, não é? E o fato que quando Saul deu conta, né, que o seu filho não estava, nem o seu escudeiro, ele perguntou onde é que eles estavam, não é? E o fato é que o Aías, o sacerdote, então trouxe a arca de Deus e quando ele viu, né, que estava tendo todo esse alvoroço no arraial dos filisteus, né, que começou pequeno e depois foi espalhando, né, se tornou, como nós vimos, né, um terror de Deus. Eles estavam pensando em levar a arca para o meio da guerra. Diz, não precisa levar mais. A ideia é assim, Deus já está lá no meio, Deus já está agindo, não é? Inclusive na linguagem popular evangélica diz que Deus causou um rebuliço, né? É muito comum esse tipo de expressão. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro. O que aconteceu? No meio de tudo aquilo ali, um filisteu começou a matar o outro. E interessante, né? Algumas vezes isso acontece e houve muito grande tumulto, né? E até havia alguns filisteus que antes eram hebreus, possivelmente ou escravizados, ou estavam lá com eles, eles também se uniram aos israelitas, não é? Também os filisteus, ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus surgiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Não é? E aí eles foram atrás dos filisteus e venceram e derrotaram. Não é? E o fato é que durante essa guerra, Saul deu uma orientação que não tinha sentido, mas ele ordenou: ninguém vai comer até de noite, vocês vão guerrear, mas ninguém vai comer. Não é? E não sei se você consegue imaginar o que significa você ir para o campo de batalha sem comida. E a gente não sabe onde é que estava a cabeça de Saul, né, quando ele diz assim: Deus vai nos dar vitória porque todos os soldados não estão com fome. É estranho isso. E o fato então que Jonatas, que não tinha ouvido a ordem do seu pai, ele viu um pouco de mel, né, e comeu um pouco de mel, ele se sentiu melhor, né, como diz, os seus olhos se tornaram a brilhar, né, mas os soldados, olha, o seu pai amaldiçoou quem comesse, não é? Comesse alguma coisa, não é? Até a noite, não é? Mas finalmente eles conseguiram derrotar o inimigo, não é? E aí eles pegaram os despojos, e bois, ovelhas, bezerros, e o que eles fizeram? Eles estavam com tanta fome que eles começaram a matar o animal e comer o animal com sangue ali no chão. Não é? E lembrando, né, que Deus havia dado orientação ao povo de que não se podia comer animal com sangue. Essa era toda a orientação que nós temos lá no livro de Levítico, por exemplo. Não é? E quando Saul foi informado disso, Saul ficou indignado, né? E ele disse: esse povo peca contra o Senhor comendo com sangue, não é? E diz: vocês procederam aleivosamente, traiçoeiramente, não é? E por isso ele mandou pedir uma pedra para que os animais fossem mortos e eles pudessem se alimentar, não é? E ele diz: para que não pequeis contra o Senhor. E ali diz que edificou Saul um altar ao Senhor. E esse foi o primeiro altar que ele edificou. Aqui nós vemos a Saul ainda com um tipo de zelo pelo Senhor, mas é uma coisa estranha, não é? E Saul diz: nós agora vamos descer ao encalço, né, dos filisteus, e Saul consultou a Deus, não é? Se nós devemos ir atrás dos filisteus, né? E Deus não respondeu. Então eles fizeram essa sorte, né, para ver qual era o problema. E o fato é que foi revelado, né, que era Jonatas. Saul disse: se foi quem fez isso, se alguém fez algo no meio do povo, vai morrer. E ele diz: ainda que seja o meu próprio filho. E o fato é que era Jonatas que tinha comido mel e havia desobedecido ao rei, né? E nessa questão de tirar sortes é uma coisa assim interessante, né, na história do Velho Testamento, porque era uma das maneiras que a pessoa entendia que Deus iria dirigir na tomada de decisões, e a sorte caiu sobre Saul e Jonatas, e depois sobre Jonatas. E nesse momento Saul disse: você vai morrer. Agora você consegue imaginar o que significa isso? O pai
está dizendo para o seu próprio filho, você vai morrer. Não é? E o fato é que o povo veio e disse, de jeito nenhum, não é? Diz assim, o povo mesmo estava dizendo, foi através dele que nós tivemos uma grande vitória, não é? E é por isso que o povo disse, observe o que ele diz assim, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonas para que não morresse. Se o povo não tivesse intercedido, Saul teria matado o seu próprio filho. Aqui nós temos algo difícil de entender, né? O fato é que Deus, através das sortes, realmente revelou que era Jonas. Meu entendimento é de que Deus revelou isso para dar a oportunidade, para que Saul pudesse compreender as coisas, que não era a vontade de Deus que Jonas fosse morto, mas que Saul então deveria ser misericordioso. E o que nos chama a atenção aqui é que Saul tinha perdido a perspectiva de que foi através de Jonatas que eles venceram os filisteus. Foi através de Jonas, a coragem dele e o seu escudeiro, que foram sozinhos lá na guarnição dos filisteus, e depois Deus agiu com grande poder, inclusive nos elementos da natureza, para que eles pudessem ser derrotados. E agora o rei Saul, porque Jonatas comeu sem saber, então diz, ele tem que morrer, porque eu declarei maldição sobre qualquer pessoa. E aqui nos chama a atenção então essa comparação dessas duas pessoas. Nós temos Saul e nós temos Jonatas. Nós temos Saul temeroso e inseguro e sem clareza em relação àquilo que ele deve fazer, e nós temos Jonatas, que é o filho dele e que cria no Senhor, confiava no Senhor ao ponto de ir sozinho com o seu escudeiro no meio dos filisteus. E você vê, né, foi através desse ato de fé de Jonatas que Deus foi socorro do seu povo, né? Porque depois de tudo foi Deus que fez. Deus confundiu, Deus levou os filisteus a se matarem uns aos outros, Deus provocou um tumulto, Deus provocou um terremoto no acampamento dos filisteus. Então isso mostra que Jonas, se fosse somente Jonas, ele não conseguiria, mas Deus pelejou por ele. E aqui eu creio que nós temos um princípio muito importante para nós, e isso vai ficar claro na frente. Às vezes eu fico até pensando, né? Então Jonas até poderia ser o rei, não poderia ser o sucessor, mas Deus tinha outra pessoa em mente. E ao mesmo tempo nós vemos no caso de Saul essa questão a compreensão que ele tinha a respeito de como liderar as pessoas, não é? E o fato é de como submeter o povo à fome, não é? No meio da batalha. Então, às vezes, certas decisões elas podem ser muito radicais e podem prejudicar o sucesso da campanha e daquilo que o povo queria. Né? Por isso que é tão importante para o líder tomar as decisões corretas. Né? E ao mesmo tempo fica claro aqui que o próprio povo estava dizendo, Saul não está pensando bem. Né? A gente observa que nesse capítulo aqui, depois de tudo, quem foi o líder? Foi Jonatas, o filho de Saul. E isso nos faz pensar, né, que por isso Samuel já estava tão triste, né, de ver essa realidade, né, daquilo que estava acontecendo na vida de Saul. Nós temos aqui, eu creio que alguns princípios tão importantes para nós, não é? Que, em primeiro lugar, a questão da obediência. Depois de tudo, o que Deus quer de nós não é religiosidade, não é a nossa forma, usando a expressão popular, a nossa axiologia, não é? Mas simplesmente crer no Senhor, confiar nele, na sua promessa e obedecer a ele de todo o coração, é isso que Deus pede de nós. Não é? Oi, do Carmo, que bom vê-la aqui, não é? E então, do Carmo, eu concordo com você, não é que é uma escolha de Deus, não é nossa. E eu concordo também, né, Ana, que certas decisões podem até acabar com o ministério, é verdade. E aqui nós temos esse difícil equilíbrio em relação ao chamado de Deus e em relação às nossas decisões. E no caso de Saul a gente vê exatamente isso, como nós precisamos de sabedoria, discernimento para tomar as decisões. E a lição que nós encontramos aqui é o que Deus pede de nós, é confiança nele,
na sua palavra, né? Sabendo que é Ele que vai intervir. Né? Interessante que no Novo Testamento nós vemos essa expressão do apóstolo Paulo, né? Não eu, mas a graça de Deus comigo. É sempre essa questão da total dependência no Senhor, não é? E não nas habilidades. Lembre-se disso novamente, que Israel estava tendo um problema seríssimo de falta de armas, e ainda assim o Senhor concedeu a vitória, né? E a partir daí, possivelmente agora com os despojos também, eles também conseguiram, né, reunir muitas armas, não é? Então foi Deus que fez, não é? Eu creio que essa história está aqui, né, para mostrar esse declínio de Saul e mostrar como é complicado, né, quando alguém começa a desobedecer a Deus, começa a querer fazer do seu jeito, ao invés de levar a sério tudo aquilo que levar a sério tudo aquilo que Deus revelou. E sim, realmente há um preço para a desobediência. E a gente vai ver mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, também lá na frente, ele vai ter problemas imensos por causa disso. No capítulo 15, nós temos algo aqui que eu acho chocante, né? Tão chocante quanto aquilo que nós vemos lá no livro de Josué, né? Porque Samuel disse a Saul: enviou-me o Senhor ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. É quase como se dissesse assim: você desobedeceu, mas agora eu estou te dando uma oportunidade. Preste atenção, você vai cumprir uma missão. Você precisa obedecer ao Senhor. E o fato é que aqui nós temos: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando esse subia do Egito. Alguém até poderia dizer assim: mas Amaleque só se opôs? Não, na verdade foi uma questão muito mais séria, não é? E nós temos uma passagem lá no livro de Deuteronômio 25, 17 e 19, que diz, Moisés dizendo: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho, te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. A gente até pode achar que é extrema severidade da parte de Deus, mas o que nós precisamos lembrar é que aquele povo que estava caminhando pelo deserto e que no geral tinha que esperar as pessoas mais frágeis que ficavam na ponta atrás, muitas vezes mulheres, crianças, pessoas enfermas, idosos. O fato é que Amaleque atacou essas pessoas. E isso ficou registrado, né? E por isso que Deus orientou, né, que haveria um dia, quando o povo já estivesse estabelecido, que Amaleque deveria ser destruído. O povo todo, homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Né? E eu me lembro que uma vez um certo ateu disse: não existe um livro que tenha mais genocídios do que a Bíblia. E essa é uma das grandes questões na apologética. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar, já quando a gente comentou no livro de Josué, é de que Deus é o juiz de toda a terra. E que Deus julga não somente indivíduos, mas Ele julga nações inteiras. E nós vimos esse julgamento no mundo inteiro na época de Noé. E nós vimos na época de Josué, né, que Deus ordenou, né, de que diversas nações elas fossem destruídas por causa da idolatria, do pecado, da crueldade. Então o fato de Deus ser justo juiz precisa ser levado a sério. O ateu fica escandalizado com isso porque ele simplesmente não consegue admitir a ideia de que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele tem o direito de exercer justiça não somente sobre pessoas, mas sobre famílias e até sobre nações inteiras. E se nós duvidamos disso, nós temos o livro do Apocalipse, que aí sim nós vamos ver a manifestação final da ira e do julgamento de Deus. Deus ordenou que Amaleque fosse destruído. Depois a gente vai ver, né, de que ainda vai restar. Né? Quando diz que eles foram destruídos, na verdade ainda restavam pessoas. Né? Saul foi lá e de fato, né, derrotou Amaleque, só que poupou o rei e também ele diz que foi o povo que disse: Ana, vamos levar as ovelhas para sacrificar para o Senhor. O fato é que quando Samuel está lá, aí nós temos um problema sério. Observe ainda aqui no capítulo 15,
Verso 8 diz: tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag. Interessante essa questão. Saul e o povo, o melhor das ovelhas e dos bois, animais gordos, cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram, idolatria, essas coisas. Então veio a palavra do Senhor dizendo: veja só, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Você consegue imaginar o que é isso? Samuel passou a noite acordado, chorando e clamando, dizendo: Deus, Saul vai deixar de ser rei. Deus disse: arrependo-me de ter constituído Saul rei. E aqui nós temos algo importante, né, no Velho Testamento, sobre esse conceito do arrependimento de Deus. Porque nós sabemos que Deus é imutável, que todos os seus propósitos, seus desígnios são estabelecidos. Mas eu creio que nós precisamos levar a sério que o relacionamento que Deus tem com o seu povo, com as pessoas, é um relacionamento significativo. E existe sim consequências que, como a Bíblia diz, se você semear, você vai colher também. Então há um sentido muito verdadeiro que pessoas são responsáveis. E o fato é de que se Saul tivesse perseverado, ele teria sido confirmado como rei. Mas não foi o que aconteceu. É interessante que eu estava pesquisando essa palavra arrependo-me na língua hebraica, e aqui, o Isileide, rapaz, aqui essa palavra arrependo-me, ela tem um conjunto de sentidos: profunda tristeza. Sabe quando você vê algo que você esperava que acontecesse e não aconteceu? Tem a ver com, diante da realidade, bom, agora vai ter que ser diferente. Então, e essa ideia que nós vemos aqui. Então, gente, uma coisa que eu gostaria de dizer desde já, não é? E aqui nós vemos por toda a Bíblia, nós vemos a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e elas caminham paralelo por todas as Escrituras. Nós não podemos negligenciar o fato de que Deus dá mandamentos, dá condições. Quando esses mandamentos não são cumpridos, Deus então aplica o seu juízo, como Ele mesmo anunciou. Há um certo sentido muito verdadeiro que Deus não se arrepende, porque Deus não se arrepende do que Ele estabeleceu, mas ao mesmo tempo colocou as pessoas debaixo de provas, debaixo de testes, e essas pessoas precisam ser aprovadas. No caso de Saul, ele não foi aprovado. É tão assim comovente a reação de Samuel, né, que ele ficou profundamente triste. E então ele foi ao encontro de Saul e disse Samuel a Saul: bendito sejas tu do Senhor. Aliás, Saul disse, né, a Samuel: bendita sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Você pode imaginar o que é isso? Deus havia dito para Samuel: ele não vai ser mais rei, não é? Saul está lá. Aliás, Samuel está lá, e Saul recebe Samuel assim, sabe, com muita alegria. Tá vendo? Eu cumpri, eu obedeci, não é? E o fato é que Samuel disse: que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Deus não havia dito que era para destruir tudo? E Saul disse: eu obedeci ao Senhor. Mas Samuel dizia: e por que eu estou ouvindo esse balido de ovelhas e o mugido dos bois? E Saul disse: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. E aqui diz: então disse Samuel a Saul: espera, eu te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Você não sente um frio no estômago de pensar nisso? Samuel diz: agora eu vou dizer o que Deus me disse. E Saul diz: fala. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Gente, enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Agora veja, a gente então iria esperar, né, que Saul dissesse: é verdade, realmente eu não obedeci.
Mas veja o que Saul disse. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, o rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado de destruição, veja para quê? Para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então veja que Saul, nós não vemos um verdadeiro arrependimento, nós não vemos o reconhecimento de que ele realmente havia desobedecido a Deus. Pelo contrário, ele racionalizou, ele diz assim, acho que não tem nenhum problema de eu trazer Agag, acho que não tem nenhum problema de trazer esses animais e tudo mais. E além disso, ele tenta transferir parte dessa responsabilidade para o povo, não é? E aqui são um dos grandes problemas em relação à liderança, né? Quer dizer, o povo disse isso, o povo disse aquilo, e é importante que o líder tenha plena convicção a respeito da vontade de Deus, e que pode ser que ele tenha que tomar uma decisão extremamente radical, que vai totalmente de encontro àquilo que o povo está pensando. O fato é que, nesse caso, Saul, como um político, ele estava pensando, vamos agradar as pessoas, afinal de contas, tantos animais assim, e ao mesmo tempo ele tentou, de alguma forma, trazer isso como se fosse uma coisa religiosa, uma coisa espiritual, para sacrificar para o Senhor. E aqui está, gente, uma lição importante para nós. Não tente racionalizar as coisas. Não tente fazer do seu jeito, sabe? E não tente colocar Deus nessas coisas. O que a gente vê de pessoas, né, colocando o nome de Deus, colocando as coisas de Deus e tudo mais, o fato é que, observe agora, aqui está a palavra de Samuel. Veja o que ele diz aqui. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado e feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Gente, isso daqui é uma coisa muito forte. Porque você consegue imaginar, né? Olha só, ele é um feiticeiro, é um idólatra, ele se curva diante de imagens, gente, que coisa absurda. E no caso de Saul, não, eu só preservei o rei para que ele fosse aqui executado, só preservei os animais para que eles fossem oferecidos, né? Lógico que depois que eles fossem oferecidos, eles seriam de alguma forma distribuídos. O fato é que Samuel mesmo estava dizendo, o Senhor não está preocupado com essa questão dos sacrifícios, holocaustos. E eu creio que nós temos um problema aqui. Às vezes as pessoas dizem, eu sou um dizimista fiel, eu participo das reuniões, eu faço isso, eu faço aquilo, como se fosse alguma coisa de compensação. Mas, depois de tudo, o que Deus pede de nós é obediência à sua palavra. Não é? E não adianta nada tentar fazer as coisas externas, não adianta nada fazer as coisas religiosas, porque desobedecer a Deus é um ato de rebelião. É se levantar contra a autoridade do Deus vivo. E isso é como feitiçaria, isso é como idolatria. Sabe, hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Será que nós temos analisado a nossa vida, se nós estamos realmente obedecendo o Senhor? Obedecendo o Senhor? Porque o próprio Jesus disse, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E o fato é que o Samuel mesmo, ele tinha essa consciência, né? Até mesmo da oração, ele disse, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Por isso eu creio que nós precisamos também perguntar, né? Nós estamos obedecendo o Senhor ou de alguma forma tentamos compensar isso com outras coisas? Porque o que Deus pede de nós é obediência. Se nós sabemos a vontade dEle, se nós sabemos aquilo que Ele determinou para nós, nada pode substituir isso. E é interessante que um pouquinho mais na frente, Saul disse, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Aí ele racionaliza, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Gente, aqui está uma questão importante. O verdadeiro arrependimento imediatamente reconhece que realmente nós pecamos contra o Senhor, fizemos aquilo que é mal diante dos seus olhos. Segundo lugar, não tenta se justificar de forma nenhuma. E simplesmente, sabe, a palavra confissão no grego significa concordar com, significa dizer a mesma coisa.
Confissão significa dizer que aquilo que Deus diz é aquilo que Deus diz. E se Deus diz que aquilo é pecado, então nós dizemos, Deus o Senhor está dizendo, e eu concordo que isso é pecado. Não é? E ao mesmo tempo nós não podemos tentar minimizar e não podemos transferir a nossa culpa e a nossa responsabilidade para outras pessoas. A gente vê Davi lá na frente, depois do seu pecado, Davi diz, pequei contra o Senhor e fiz o que é mal perante os seus olhos. Gente, eu queria enfatizar algo aqui. Poucas coisas são mais necessárias para o nosso crescimento espiritual do que arrependimento, reconhecimento dos nossos pecados. E sabe, não é dizer, Senhor, perdoa as minhas fraquezas, perdoa a minha fragilidade. Não é? Só falta a pessoa dizer, tu sabes que eu sou humano. Mas simplesmente reconhecer, confessar. E não é isso que nós vemos aqui em Saul. Aí Saul diz, me perdoe, eu me arrependo, agora Samuel venha comigo, vamos estar juntos, né? Vamos estar juntos. E Samuel foi se afastando, né? E Saul segurou pela roupa de Samuel, ela se rasgou, e Samuel disse, desse jeito o reino está sendo rasgado de você. Olha só, ele usou uma coisa dramática, não é, para mostrar o que estava acontecendo. O verso 28 do capítulo 15 diz, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Você percebeu? Nós temos a palavra arrependimento no sentido de profunda tristeza, mas nós temos uma outra que é no sentido de que aquilo que ele estabeleceu, ele vai fazer. E que ele só vai abençoar o rei que é piedoso, o rei que teme ao Senhor. Então nós temos as duas coisas aqui. E eu fui dar uma olhada e realmente a palavra arrepender é a mesma. Só que daí nós temos num momento um sentido e no outro momento outro sentido. São muito parecidos, mas um outro sentido, porque Deus não é homem para que se arrependa. Deus não é aquele que diz, não, eu mudei de ideia, eu acho que agora eu vou fazer de outro jeito. Não, Deus de fato diz, esta é a minha vontade, esta é a minha aliança, este é o meu propósito. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo. Você percebe, ele estava preocupado com a honra, ele estava preocupado com a reputação, ele estava preocupado com o ibope. Esse é o problema desde o início. Não é? Inclusive, isso vai se tornar um problema maior ainda com a ascensão de Davi. E daí Samuel então mandou trazer Agag, o rei dos amalequitas. Disse Samuel, interessante, né, que o texto nos diz que Agag chegou ali e disse, pronto, agora já está resolvido, né, já passou a amargura de morte, eu já estou livre, nada mais vai acontecer e tudo mais. E Samuel disse, observe o que ele disse, assim como a tua espada desfilhou mulheres, tá vendo? Assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E aqui eu vejo uma das palavras mais chocantes do livro de Samuel. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Eu não sei como é que você vê isso, né? Porque eu me lembro lendo a história de Samuel, sempre sabe aquele homem idoso, temente ao Senhor, um homem de oração, um homem piedoso, e fica difícil de você imaginar que ele pegou uma espada, não é? E a palavra aqui é uma palavra muito forte, né? Porque despedaçou significa que Samuel deu diversos golpes de espada no rei Agag. Como se dissesse assim, Deus precisa ser obedecido, este homem está debaixo do juízo, ele precisa receber o julgamento de Deus. É nesse momento que céticos e incrédulos dizem, isso para mim é demais. Mas o fato é que nós vemos aqui, não é, que Deus é o juiz de toda a terra. E Samuel estava pronto, até o fim da sua vida, para cumprir a vontade de Deus. Depois disso, nunca mais se viram. Mas Samuel tinha pena de Saul. Você pode imaginar. E eu creio que aqui o cronista, o historiador, quando está dizendo isso, até com um certo sentimento de você não devia ter pena dele. Ele fez muitas coisas erradas, mas ele sentia pena. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Aqui nós vemos um paralelo da tristeza de Samuel com a tristeza do Senhor, e nós podemos dizer que Deus se entristeceu profundamente também. Então você percebe, realmente Deus leva a sério as nossas escolhas, Deus leva a sério as nossas decisões. E quantas vezes nós até usamos a linguagem de Deus, mas se nós não obedecemos, isso pode trazer consequências devastadoras.
Seguindo então para 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 16, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Pois é, na verdade chegou um momento em que Deus repreendeu Samuel, dizendo: Samuel, pare com isso. Eu não rejeitei, ele não vai reinar. E aqui está talvez um grande problema, né? Porque às vezes nós podemos simpatizar com as pessoas, a gente pode querer o melhor para elas, mas cabe a Deus o seu juízo e a gente precisa ter muito temor no nosso coração. Na verdade, é preciso até tomar cuidado, né, para que a gente não se ressinta contra Deus pelo fato de ele exercer o seu juízo. E depois disso Deus diz: Samuel, enche um chifre de azeite e vem. Samuel já sabia, um chifre de azeite. Ele vai ungir um novo rei de Israel. E Deus já disse: enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Na verdade, Deus já havia dito para Saul, antes havia dito: eu já escolhi para mim a pessoa. Você percebe? Então, mesmo antes da desobediência de Saul e tudo mais, Deus já havia escolhido aquele que era segundo o seu coração. Não é? E então vai até Jessé, belemita, cidade de Belém, não é? Que diz: eu provi um rei. E Samuel ficou com medo, né? Se Saul descobre, né, que ele, Samuel, está com um chifre de azeite, né? Quer dizer, ele vai consagrar o novo rei. E Saul então vai me matar, não é? E daí disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar o Senhor. E convidarás Jessé para o sacrifício. Te mostrarei o que has de fazer, ungir-me-ás quem eu te designar. E foi exatamente isso que Samuel fez. Ele foi a Belém. Hoje, a cidade de Belém já nos é conhecida. Mas naquele momento, quem iria dizer? Saíram ao encontro dos anciãos tremendo: é de paz a tua vinda. Talvez eles estavam pensando assim: ele veio executar algum juízo, veio fazer alguma coisa e dizer: é de paz, vem sacrificar o Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Não é? E a partir daqui você já ouviu muitas vezes essa história, não é? Que Jessé começa a mandar os filhos virem, né? Primeiro Eliabe, né? E algumas pessoas: esse aqui é aquele que vai ser ungido, não é? E veja só o texto famoso: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Você se lembra que quando Saul foi escolhido, ele foi escolhido como mais alto, aquele que mais se destacava? Porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E eu creio que a questão dos textos mais significativos, né, desta narrativa, nós precisamos lembrar disso. Aqui está o problema do povo. Às vezes o povo vê de acordo com os padrões deste mundo, vê de acordo com as habilidades, as características desse mundo. E é por isso que é uma coisa tão séria a escolha de líderes. Aqui trazendo uma implicação mais próxima, porque às vezes as pessoas escolhem as pessoas mais bonitas, as pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas que têm mais influência, as pessoas que têm essas e essas características, não é? Veja só, as pessoas vão dizer, né, que fulano de tal frequenta a nossa igreja, ele deve ser um líder. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E nós precisamos lembrar, gente, que nenhum de nós tem o dom da onisciência. Seria tão bom, né, se a gente pudesse conhecer o coração das pessoas. Se a gente pudesse entrar lá dentro e ver as motivações. Mas está aí algo que Deus não deu para nós. E é por isso que nós precisamos de discernimento e sabedoria. No caso de Samuel, Deus revelou para ele quem era. Por isso, cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Às vezes nós achamos que a obra de Deus deve ser feita por determinadas pessoas. Cuidado com as aparências. Deus vê o coração. E aqui é uma mensagem para cada um de nós. Que nós possamos sondar o nosso coração. Que nós possamos sondar as nossas motivações. Que nós possamos perguntar, né, por que nós fazemos o que nós fazemos. Se nós estamos na obra de Deus, nós devemos orar como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque tantas vezes outras motivações podem estar lá dentro. Infelizmente, há pessoas que se tornam líderes por ganância, por desejo de poder, de influência,
de dominar as pessoas por conforto material. E o fato é que nós devemos sondar o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E se você vai escolher pessoas, que você ore ao Senhor e peça discernimento, sabedoria. Às vezes o mais popular, o mais falante, o mais talentoso, aquele que parece mais, nem sempre é a pessoa que Deus está separando. E a gente precisa de discernimento. E é por isso que depois vieram outros. Você vê Abinadab, Deus, não foi esse que o Senhor escolheu. Depois Samar, não foi esse que o Senhor escolheu. Depois os seus 7 filhos vieram, e o Senhor não escolheu estes. E isso acabaram os seus filhos? Não, tem aquele, não é? O menor ali, não é? E daí você vê isso, né? Parece que Jessé, ele estava dizendo assim, o caçula, o Davizinho, ele vai ser rei? De jeito nenhum. Gente. E aí você vê, não é? Que era exatamente a pessoa que Deus havia escolhido. E então Davi é chamado, não é? Ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Gente, isso é algo tão importante para nós. Isso é algo tão importante para nós. Porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. Eu creio que possivelmente foi ele que escreveu o Salmo 23, e ele disse, o Senhor é o meu pastor. E depois disso, os reis eram chamados pastores do rebanho. Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, não era feio, mas era jovem. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Você já pensou? É ele que eu escolhi. E isso é uma coisa assim, a maneira como tudo isso aqui é narrado é emocionante, não é? Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, todos aqueles que disseram, sou eu, não é? E o fato é que foi o Davizinho. Depois você vai ver lá na frente que os irmãos tinham uma questão com ele também, não é? Da mesma maneira como os irmãos José tinham com José. E tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio dos irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. É a capacitação do Senhor, é o Espírito Santo, da mesma forma como Deus havia capacitado a Saul. Agora o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E o que nós precisamos lembrar é que a missão de Deus é cumprida pela capacitação sobrenatural do Espírito Santo. E é isso que nós vemos no Velho e no Novo Testamento. Não é habilidade humana, não é o conhecimento humano em primeiro lugar, ainda que todas essas coisas sejam importantes, ainda que tudo isso Deus use para o louvor da sua glória. Mas a questão mais importante, mais significativa é que é o Senhor quem capacita, é o Espírito Santo que dá as condições para que a pessoa que Deus escolheu possa cumprir a sua missão. É isso que nós vemos aqui. Então veja agora, nós estamos vendo a unção de Davi e nós estamos vendo a decadência de Saul. Então esse capítulo termina de uma forma muito triste, né? E os servos de Saul lhe disseram, aqui o texto diz, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Você percebe? O Espírito do Senhor foi retirado dele. Veja bem, isso significa que a capacitação de reinar foi retirada de Saul. Ele já não estava mais debaixo da unção. Mas a gente vai ver que Davi ainda reconhecia de que ele era ungido do Senhor. Então os servos de Saul lhe disseram, eis agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Como assim um espírito maligno enviado de Deus? Uma coisa que nós vemos nas Escrituras é que Deus é o Senhor de todas as coisas. E que Deus deu permissão realmente para um espírito maligno para perturbar Saul. Porque Saul havia desobedecido ao Senhor, o Espírito do Senhor havia se apartado dele, Saul era uma alma atormentada, não é? E foi Deus que fez isso como juízo sobre ele, não é? Então, por isso mandaram pedir alguém que soubesse tocar música, não é? E o fato é que quando a música era tocada, então ele ficaria melhor. Foi esse o conselho que os servos de Saul deram para ele. E Saul então diz, procurem esse homem que sabe tocar. E conheço um filho de Jessé, o belemita. Quem é ele? É Davi.
Veja a maneira como ele vai começar a conviver no palácio. Que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras de boa aparência. E o Senhor é com ele. Você observa aqui o contraste, né? O Senhor se apartou de Saul e o Senhor é com Davi. Não é? E então Davi é enviado pelo seu pai Jessé, né? Com pão e vinho e um cabrito, não é? E Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Saul gostou de Davi. E isso poderia ter se transformado numa grande amizade, num grande relacionamento que poderia ser uma grande bênção, mas infelizmente, depois que Davi começou a crescer, tudo mudou. E só para concluir, né, hoje a gente está quase uma hora já aqui. Né? Só uma pequena observação sobre música, porque Davi era um músico, e Davi tocava harpa e Davi compunha os salmos, né? Todos os salmos que nós temos são músicas, não é? A gente não tem mais a música dos salmos, não é? Mas nós temos a letra, não é? Só a letra já é algo impressionante. Agora imagina só o que significa, né? Ouvir a música, não é? E algo que nos chama a atenção, né? De que uma das maneiras de nós expressarmos, experimentarmos a nossa comunhão com Deus é através da música, da adoração, do louvor, do cântico, não é? Um novo cântico ao Senhor, sabe? Celebrar o Senhor diante de toda a terra, agradecer a Ele, expressar o nosso louvor, a nossa adoração. E nós vemos isso em Davi desde cedo, não é? Um rei poeta, um rei guerreiro, mas ao mesmo tempo com o coração de um adorador. E isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, pessoal, está aí, não é? Ainda que brevemente a gente percorreu esses capítulos tentando analisar a história, especialmente a história de Saul. Gente, palavra-chave, obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E nada adianta todas as externalidades da nossa vida religiosa se nós não estivermos obedecendo a Deus de coração. E Deus revelou a sua vontade na sua palavra. Então nós vamos concluindo aqui, se Deus quiser, até um próximo momento, né, domingo. Nós agora não estamos mais transmitindo pelo Instagram, então eu gostaria de lembrar, né, que agora nós já voltamos às reuniões de igreja, então o culto está sendo transmitido pelo canal do YouTube chamado Igreja Cristã da Aliança Campina Grande. Igreja Cristã da Aliança Campina Grande. Então, acesse o YouTube, não é, às 6 horas, se você deseja acompanhar, lógico que você também está acompanhando os trabalhos aí da sua igreja, né, mas esse é o horário, né, agora que está sendo transmitido. Né, e é nas nossas quintas-feiras aqui. Outra coisa que eu gostaria de informar, né, é que nós estamos nos preparando para transicionar do Instagram para o YouTube e Facebook. Eu sei que muitos irmãos têm acompanhado aqui no Instagram, mas agora esse estudo também vai ser levado para o canal do YouTube e do Facebook. E a gente precisa encerrar, que já está terminando aqui o tempo do Instagram. Mas então estejam atentos, a gente vai continuar avisando aí sobre essas mudanças. Gente, até o próximo momento, que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, a Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Continua guiando o nosso caminho dentro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo momento. Um abraço a todos.